Jardineiro tá passando por ali. O que será que o Senhor vai decidir? Então, você que trouxe a palavra de Deus, desde já, pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós estamos aí caminhando para o final do nosso congresso Mulheres de Deus em Ação. Nós aprendemos sobre as virtudes da mulher de Deus. A primeira mensagem, a primeira ministração foi a respeito da mulher virtuosa. Semana passada nós aprendemos a respeito da mulher do fluxo de sangue. E hoje nós vamos aprender a respeito da mulher cananeia. Deus, Ele mostra aqui na palavra dEle para cada um de nós que em praticamente todos os evangelhos que a gente lê, a gente vê que o Senhor Jesus operou grandes coisas e fez muitos milagres. Mas se a gente for parar para analisar bem, 80% dos milagres que o Senhor Jesus operou foi na vida de mulheres. Amém, igreja? E você pode observar que hoje, praticamente, é essa mesma quantidade de pessoas que temos na igreja. São 80% de mulheres e 20% de homens. Porque as mulheres, elas se dispõem a buscar mais, sabia? Elas gostam de estar na igreja, de orar, de buscar a presença de Deus. E pode ter certeza que assim como o Senhor Jesus abençoou no passado a vida das mulheres que o buscavam, na tua vida também não vai ser diferente. Ele também vai te abençoar, amém? Então, você que já abriu a palavra de Deus, nós vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Todos já encontraram? Diga amém. Glória a Deus. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. É engraçado que o Senhor Jesus, ele estava na Galileia. Quando fala aqui partindo dali, é que ele partiu da Galileia. Aí ele foi para os lados de Tiro e Sidom. Ele foi para outra cidade. Ele estava em uma e foi para outra cidade. Porque ali onde ele estava, ele já tinha operado grandes milagres, feito muitas maravilhas. Só que o nosso Senhor Jesus, ele também havia percebido que muitas outras pessoas também estavam precisando. E ele não podia ficar em apenas um lugar. Porque quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, ele estava limitado ao corpo físico. Ele ainda não tinha como ser onipresente, estar em todos os lugares. Então ele ficava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, operando maravilhas e cuidando do povo. Mas o interessante é que se a gente for aqui no Evangelho de Marcos, você pode abrir a sua Bíblia também, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 7, e o versículo 24. Fala também a respeito dessa mulher cirofenícia, dessa mulher cananeia. Só que aqui no Evangelho de Marcos, conta um detalhe interessante que a gente não vê aqui no Evangelho de Mateus. Por isso é que a gente vai aqui no Evangelho de Marcos. Todos eles viram essa obra que o Senhor Jesus fez, mas o relato deles foram um pouco diferente um do outro. Então é por isso que a gente está indo aqui, porque Marcos ele relata algumas coisas que Mateus ele não relatou. Aí aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 7, e o versículo 24, diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Quando o Senhor Jesus, ele partiu da Galileia e foi para os lados de Tiro e Sidom, ele chegou e ele entrou numa casa, porque talvez ele até quisesse descansar um pouco, e se as pessoas soubessem que ele estaria ali, seria até impossível, que todo mundo ia ficar chamando por ele, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo um milagre. Então ele entrou ali e ele disse: olha, eu não quero que ninguém saiba que eu estou aqui.
Mas é impossível. Nós somos a casa do Senhor Jesus. É na nossa vida que Ele habita. E eu vou dizer uma coisa para você. Se Ele está na tua vida, é impossível que as pessoas não saibam que Ele está aí. Você não tem como ocultar o Senhor Jesus. Você não tem como Ele esconder. Você não tem como esconder o Senhor Jesus, porque quando Ele está na sua vida, todo mundo fica sabendo, porque as pessoas de fora notam a diferença. Porque Ele já entra fazendo milagres, maravilhas, fazendo coisas grandes acontecer. Então, não pense que você vai se ocultar. Não pense que você vai ser um cristão que as pessoas vão olhar para você. Essa pessoa aí talvez não seja crente, não. Quando as pessoas olharem para você, elas vão notar a diferença. Elas vão sentir paz do teu lado. Elas vão ver que a bênção está na tua vida, porque o Senhor Jesus habita em ti. Glória a Deus. Então não tem como ocultar. Ele até queria, né? Mas hoje não tem como. Ninguém pode ocultar o Senhor Jesus quando Ele está na sua casa, na sua vida. Aí, continuando, a gente volta aqui para o Evangelho de Mateus, capítulo 15, e o versículo 22. E logo que o Senhor Jesus entrou naquela casa, naquele lugar, a notícia se espalhou. Todo mundo já ficou sabendo. E houve uma pessoa em especial que ela soube disso. E ela foi até o Senhor Jesus. Aqui no versículo 22 diz: E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela foi até o Senhor Jesus. É engraçado que aqui relata que ela era uma cananeia. Com certeza essa mulher, ela veio de Caná da Galileia. E é um detalhe que eles falam, porque esse povo aqui, os cananeus, não era um povo bem visto pelo povo judeu. Era um povo desprezado aos olhos do povo judeu. Por isso que eles fizeram questão de enfatizar que ela era uma cananeia, que ela era uma mulher desprezada. Mas sabe, ninguém que vai ao Senhor Jesus será desprezado aos olhos dele. Ninguém que vai ao Senhor Jesus será uma pessoa que sofrerá preconceito, rejeição, por ser mulher, homem, alto, baixo, magro, gordo, preto, branco, rico ou pobre. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Então não importa quem você é, quem você seja, quem você foi, o importante é que você está vindo ao Senhor Jesus e Ele te recebe. Glória a Deus, igreja. Aí diz mais: que viera daquelas regiões, ainda no versículo 22. Clamava. Ela já chegou gritando ali, fazendo o maior escândalo, suplicando, gritando, berrando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Peraí. Quem é que está com problema aqui nessa história? É ela ou é a filha? É a filha. Mas a gente para pensar, principalmente você que é mãe. Eu não sou mãe ainda, mas eu fico imaginando como aquela mulher estava sofrendo. Quando ela foi até o Senhor Jesus, ela não disse primeiro: Senhor, tem compaixão da minha filha? Ela não disse isso. Ela disse: Senhor, tem compaixão de mim. Porque eu pergunto a você, você que é mãe ou que é pai, você quer ver o seu filho sofrendo? Sim ou não, igreja? Se você vê o teu filho sofrendo, você sofre? Com certeza, né? Se você vê o teu filho chorando, você fica triste.
Se você vê o teu filho precisando de alguma coisa, você faz o possível e o impossível para dar aquilo que ele está precisando, não é verdade? Então imagina essa mulher aqui. Ela tinha uma filha, uma adolescente, estudiosa, boa filha, ajudava ela nos afazeres de casa, cuidava dela, estava ali sempre com ela, aprendendo a cuidar da casa, como ser uma boa esposa. Estava ali sempre junto da mãe, porque a filha ela gosta de estar junto da mãe, aprender com a mãe. E de repente, ela viu a filha dela se transformar. Aquela jovem que antes era uma jovem alegre, extrovertida, que tinha muitas amizades, que estava sempre sorrindo, uma jovem que gostava de se arrumar, de bem com a vida. De repente, aquela mãe nota aquela filha se transformar. A menina não quer mais se cuidar, não quer mais arrumar o cabelo, não quer mais ajudar a mãe, começa a responder à mãe, a ser desobediente, a gritar, a quebrar as coisas. E ela vê que aquela filha não está normal, porque aquele não é o comportamento da filha dela. E ela foi vendo aquela situação só piorando, até que ela chegou a uma conclusão. Isso não é normal. Isso só pode ser coisa do inimigo. Só pode ser obra do demônio na vida da minha filha. E ela viu aquela situação piorar a cada dia. Às vezes acontece isso na vida da pessoa. Ela tem um parente que ela vê a pessoa ali alegre, sorrindo, feliz, vivendo a vida da melhor forma que pode, estudando. E de repente ela nota aquela pessoa se transformar, não querer mais nada com a vida. Não somente um filho, mas às vezes é o esposo, que é um homem que trabalha, esforçado, não deixa faltar nada dentro de casa. Está ali cuidando dos filhos, ajudando a esposa, dando o seu melhor e de repente tudo se transforma. De repente a gente vê, a pessoa vê o mundo dela se desmoronando diante dos olhos dela. E a situação não melhora, só piora. Foi o caso dessa mulher aqui. Ela viu aquela filha, que outrora era uma jovem tão maravilhosa com a mãe, ter a sua vida totalmente destruída, se transformar numa pessoa ruim, numa pessoa mal. E aquilo angustiou aquela mãe de tal forma, que ela queria que aquela filha dela se libertasse, voltasse a ser como era. E ela ouviu que o Senhor Jesus era capaz de libertar e transformar. Então ela resolveu ir até o Senhor Jesus. Ela simplesmente foi ao Senhor Jesus, porque ela não aceitava aquela situação. E eu tenho certeza que você está aqui nessa noite porque talvez você veja uma situação parecida dentro da sua casa, na sua família, com um parente, com um vizinho, com alguém que você conhece. Você diz, não aceita essa situação, essa pessoa não era assim. Essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, ela não é para estar desse jeito. Isso não é coisa de Deus, isso é coisa do inimigo. E você está aqui para buscar, assim como aquela mulher fez. Ela foi até o Senhor Jesus e ela gritou, Senhor, filho de Davi, Deus Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor tudo pode fazer. Ela estava ali mostrando que o Senhor Jesus era poderoso. Ela estava dizendo isso, ela estava confirmando isso, que o Senhor Jesus podia mudar aquela situação quando ela disse, Senhor, filho de Davi, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Mas ela clamou por ela mesma, primeiramente. Ela disse, tem compaixão de mim. Ela estava sofrendo naquele momento, muito mais que a filha dela. O coração dela estava quebrado por dentro, ela estava arrasada de ver a filha naquela situação. Aí então ela falou, minha filha está miseravelmente, horrivelmente endemoniada. Aí aqui no versículo 23 diz mais. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Às vezes, igreja, a gente está orando, está buscando, está clamando ao Senhor Jesus, está angustiado por causa de uma situação que está nos afligindo. Mas a gente não recebe resposta, sabe? Mas sabe por que às vezes a gente não recebe a resposta quando a gente ora e clama e busca? E suplica e roga? Porque as coisas não é no nosso tempo. As coisas é no tempo de Deus. Aqui,
ela estava agindo nesse momento como se o Senhor Jesus fosse o garçom que estivesse ali para servir a ela. E o nosso Senhor Jesus não é assim. Não é Ele que está aqui para nos servir, mas somos nós que estamos aqui para servir a Ele, para fazer a vontade dEle, para obedecer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mas ela queria porque queria que fosse do jeito dela, na hora dela, no momento dela. E às vezes nós deixamos isso acontecer com a gente, sabe? A gente quer tanto ver a mudança daquela situação que a gente... Jesus faz alguma coisa, Jesus, o senhor não está vendo? E Jesus está o quê, ó? Em silêncio. Jesus não está falando nada. Mas a gente sabe que quando ele está quietinho, ele está fazendo o quê? Está trabalhando. Eu mesma, quando eu estou fazendo alguma coisa dentro de casa, eu fico bem quietinha. Enquanto eu estou ali, ó, minha mente está meditando na palavra, eu estou pensando nas coisas de Deus, sabe? Caladinha. Meu esposo até chega e pergunta, minha filha, o que você tem que estar tão calada? Nada não, amor. Estou pensando aqui nas coisas de Deus, estou trabalhando. Então, não se preocupa se Jesus ainda não respondeu a tua oração. Se ele está em silêncio, não fique preocupado porque ele está trabalhando para fazer um milagre na tua vida. Versículo 23. Ele, porém, não respondeu palavra. Aí o que aconteceu? E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Às vezes os discípulos de Jesus vê aquela pessoa no sofrimento, orando, chorando, gemendo, padecendo, e eles se comovem e vão até o Senhor Jesus para orar, para suplicar, porque esse é o desejo do nosso coração, nós, pastores, missionários, obreiros da casa do Senhor, e até mesmo membros. O desejo do nosso coração é ver aquela pessoa que está sofrendo ser abençoada e sair daquele sofrimento, não é verdade? Ou você vê uma pessoa sofrendo e você diz, é bom que fique aí por algum tempo para ver se aprende a ser gente. É isso que você vai dizer? Não. Você olha para aquela pessoa sofrendo, no seu coração você diz, Senhor, tem misericórdia. Tira essa pessoa desse sofrimento, Senhor, ajuda, abençoa, muda a situação dessa pessoa. Foi o que aconteceu aqui com os discípulos do Senhor Jesus. Aquela mulher clamava, esperneava de um jeito que eles ficaram comovidos com aquela situação. E eles foram até o Senhor Jesus, que estava ali bem quietinho, só observando tudo. E eles disseram, Jesus, tem misericórdia dessa mulher, Jesus. Abençoa logo ela e manda essa mulher embora, porque ela está sofrendo demais. Olha para o sofrimento dessa coitada. E às vezes a gente fica assim, sabia? A gente ora, a gente se angustia, a gente clama ao Senhor Jesus pela vida de uma pessoa. Mas sabe o que é que o Senhor Jesus diz? Aqui, versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando o Senhor Jesus veio aqui na terra, ele tinha uma missão. Ele veio para aqueles que eram pobres, desprezados, necessitados, aqueles pelo qual aquela sociedade não dava nada. Mas vem cá, missionário, aquela mulher também não estava sofrendo, não estava necessitada? Estava sofrendo e necessitada com certeza. Mas só que existiam pessoas que estavam passando por situações piores que a daquela mulher. E o Senhor Jesus não desprezou aquela mulher. Não é que ele não fez caso do sofrimento daquela mulher. Ele simplesmente disse para os discípulos: ela está sofrendo, mas ali tem gente pior do que ela. Tem gente que está sofrendo muito mais do que ela. Às vezes a gente pensa que a gente está sofrendo, porque está passando por uma lutazinha, uma tribulaçãozinha. Mas eu digo a você, quando a gente olha para algumas pessoas aí fora e vê como tem gente sofrendo, a gente pensa, meu Deus, como eu estou bem, sabe? O pensamento da gente muda por completo,
quando a gente toma conhecimento de outras pessoas que estão passando por situações muito piores do que aquilo que a gente pensa que está passando. Tem gente que reclama muito da vida e murmura muito. Nada para ela tá bom. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Todos os dias da minha vida, eu sempre agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. Sempre sou muito grata por tudo que Ele tem me dado. Sempre agradeci a Deus. Mas eu vi o quanto eu sou feliz e bem-aventurada. Foi no momento que eu fiz uma visita ao Hospital do Câncer no Recife. Que eu vi aquelas pessoas ali, deitadas naquela cama, sem esperança de vida, sem perspectiva. Pessoas jovens, pessoas que tinham famílias e às vezes ali até desprezado. Quando a gente olha para a situação de uma pessoa dessa e olha para a nossa vida, a gente vê o quanto a gente é feliz. Aquela mulher, ela estava sendo egoísta naquele momento. Jesus foi ali para atender aquele povo e ela queria que tudo fosse só para ela, a bênção fosse só para ela. A gente não pode ser assim, sabe? A gente passa por luta, por sofrimento, por dificuldade, mas a gente não deve pensar só na gente, não. A gente deve orar por nós mesmos e também por todos aqueles que estão aí fora necessitados, sabe? Aquela pessoa que você vê sofrendo, que chega até você, que pede oração. O Senhor Jesus, Ele veio para aquele povo que estava sofrendo muito, mas naquele momento, ela pensou somente nela e na dor dela. Por isso que o Senhor Jesus disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para esse povo que está sofrendo. Essa mulher, ela possivelmente era até uma mulher bem de vida, uma mulher que tinha tudo. Que estava aos olhos daquela sociedade, ela não estava nem tão mal quanto aquele povo que o Senhor Jesus estava ali para operar na vida deles. Aí, aqui diz mais, ainda no versículo 25. Quando o Senhor Jesus disse isso, veja o que aconteceu. Ela ouviu o Senhor Jesus falar, tá? Ela, porém, veio e o adorou. Quando ela veio ao Senhor Jesus, a princípio, ela já veio pedindo, exigindo que o milagre fosse feito. Só que quando ela ouviu o Senhor Jesus falando isso, quando ela tomou conhecimento de que existia pessoas sofrendo muito mais do que ela, muito mais necessitada do que ela entendeu que aquilo que ela estava passando não era nada. Então ela desligou um pouquinho o pensamento dela daquele sofrimento e ela se aproximou mais do Senhor Jesus. E quando ela se achegou mais ao Senhor Jesus, o que foi que ela fez? Ela o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Primeiramente, nós precisamos adorar o Senhor. É uma coisa que tem sido ministrada já durante muito tempo. E as pessoas às vezes não entendem o quanto é importante adorar a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz o seguinte: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, perdão. Eu falei Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, mas é o capítulo 6 e o versículo 33. Mas buscai primeiro, em primeiro lugar, a cura, a libertação do parente, a prosperidade, a bênção na vida sentimental. É isso que a palavra de Deus diz? Não. Mas buscar primeiramente, buscar em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ela chegou primeiramente buscando o quê? A bênção, o milagre. Mas quando o Senhor Jesus falou aquilo, ela entendeu que ela primeiramente precisava o adorar. E quando ela adorou, tudo mudou. Quando ela buscou primeiramente o reino de Deus para a vida dela, aí deu uma reviravolta. Porque diz assim, e ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me.
Ou seja, ela estava ali clamando, orando, buscando, não recebeu resposta. Ela podia simplesmente ter dito: ele não vai me responder não, ele não está fazendo caso de mim, então eu vou embora. Porque geralmente quando a gente está falando com uma pessoa, ela não responde. O que a gente faz? Ou vai embora, ou briga com a pessoa, ou fica chateado, não é verdade? Porque é muito ruim a gente estar falando com a pessoa e a pessoa calada, sem responder. Parece que está fazendo birra e pirraça, mas não era não. O Senhor Jesus ficou calado ali e deixou ver se ela ia tomar esse tipo de atitude. Se ela ia ficar chateada ou se ela ia embora. Se ela fosse embora, estava provando que ela realmente não estava precisando, né? Mas não. Mesmo o Senhor Jesus tendo ficado ali caladinho, ela continuou, ela perseverou. Então, se você ainda não recebeu a tua resposta, não dê as costas, persevere, continue firme. Tá? Aí, continuando, diz assim: ela veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Depois que ela buscou o reino de Deus, que ela adorou o Senhor, foi que ela colocou diante do Senhor a petição dela. Aí no versículo 26 diz: então ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eita, que isso aqui foi doloroso, né? Algumas pessoas eu já ouvi falando essa passagem aqui, que o Senhor Jesus fala que não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Na verdade, o que o Senhor Jesus estava dizendo aqui é que no reino de Deus existe prioridades. E quem são as prioridades no reino de Deus? A missionária deve ser aquela pessoa que dá uma oferta boa, um dízimo bom. Aí essa pessoa vai ser abençoada primeiro. Não é aquela pessoa que está ali cantando no altar, ela é prioridade. Ou não, é aquela pessoa que tem um título, um cargo grande na igreja, ela é prioridade, vai receber a bênção dela logo. Não. Quando falamos de prioridade, o Senhor Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Eu tenho um cachorro na minha casa e quando chega a hora do jantar, ele já fica na mesa ali, no pezinho da mesa esperando. Na hora do jantar, do café e do almoço. E se passar da hora, ele fica brabo, tá? Porque ele gosta de comer na hora certa. Só que eu vou preparar a mesa, coloco tudo ali na mesa, e o que é que eu faço? Meu esposo senta na mesa, eu sento juntamente com ele, eu preparo aquele prato, os melhores pedaços de carne, e eu dou pro cachorro. Tá certo isso? Tá certo, igreja? Por que não está certo? Porque a prioridade é o meu esposo. Ele é o dono da casa. Se você tem um filho, se você tem filhos, tem um animalzinho dentro da sua casa, você não vai pegar primeiramente as melhores porções para dar ao seu animal. Você vai dar primeiramente para os filhos. O Senhor Jesus está dizendo que aqueles que são filhos de Deus têm prioridade. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim. Deixa eu ler para você, não precisa abrir não, que é uma passagem que eu vou ler rapidinho. Diz o seguinte. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você já recebeu o Senhor Jesus na sua vida? Você crê no nome do Senhor Jesus? Você crê, igreja? Você recebeu o Senhor Jesus na sua vida? Então você é filho, você é filha. Então você tem prioridade. As bênçãos vêm primeiro para a tua vida. E da tua vida vai para a tua família, para os teus parentes. Você vai receber e você é a fonte que vai transmitir a bênção para dentro da tua casa.
Então ele não estava humilhando aquela mulher, dizendo que ela era um cachorro. Você é uma cachorra, eu não vou te dar isso não. Jamais o Senhor Jesus humilharia aquela mulher de tal forma. Ele estava simplesmente dizendo, a prioridade são os filhos. E quando o Senhor Jesus falou isso, sabe o que foi que ela respondeu? Versículo 27. Contudo, replicou: sim, Senhor. Tá certo. É isso mesmo. O Senhor tá certo. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Lá no Salmo 23, deixa eu abrir aqui. No Salmo 23, versículo 5 diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Quando ela disse: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, ela estava simplesmente dizendo: Senhor, eu não quero muita coisa não, apenas uma migalhinha que cai dessa mesa, Senhor, para mim é o suficiente. E às vezes a pessoa é tão exigente com Deus. Se não for assim, eu também não quero. Se Deus não fizer desse jeito, Senhor, me abençoa com o carro. Mas também se o carro não for do ano, eu não quero, eu não aceito. Nem venha, Senhor, que eu não quero. Nós não podemos ter exigência com o nosso Deus. Quem somos nós para exigir alguma coisa dele? Se o melhor que ele tinha, ele já deu por nós, que foi o seu filho, o que mais podemos exigir do nosso Senhor? Ela não exigiu mais nada. Ela disse: Senhor, apenas uma migalhinha que cai dessa mesa que o Senhor preparou na presença dos meus inimigos. Porque ali existiam pessoas que olhavam para aquela mulher e a desprezava e não queria ver a bênção dela, porque naquela época a mulher era desprezada. Então ela disse isso para o Senhor Jesus: apenas uma migalha que cai dessa mesa, na presença dos meus inimigos, essa mesa que está preparada, que o Senhor tem para todos os seus filhos provarem dela, somente uma migalhinha dessa mesa vai ser suficiente para mim. Apenas uma migalhinha da bênção que Deus derrama na tua vida é suficiente, igreja. Sabe? Agora imagine uma migalha da mesa do Senhor na nossa vida. Que maravilha e que transformação Ele pode fazer. Porque a migalha do reino de Deus é algo tão grande aqui nessa terra. É uma bênção tão maravilhosa que você não faz ideia. Porque quando realmente Deus ele abençoa de verdade. Quando Ele estende a mão para fazer o milagre, Ele faz. E quando ela disse essa palavra, o que aconteceu? Aí aqui, diz no versículo 28. Então, lhe disse Jesus, depois que ele ouviu essa palavra: ó mulher, grande é a tua fé. Faça contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Você vê aqui? É engraçado que não é toda vez, ou raramente a gente vê isso na Bíblia, o Senhor Jesus se espantar com alguma coisa. Quando Ele disse que não era bom tomar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos, ela disse para Ele: mas Senhor, ela continuou insistindo: mas Senhor, apenas uma migalha é suficiente para saciar a minha vida. Quando ela falou isso, quando ela se humilhou
quando ela reconheceu que não precisava de muita coisa para a vida dela ser transformada. O Senhor Jesus olhou para ela e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Se hoje a pessoa ela quer chamar a atenção do Senhor Jesus, não pense ela que vai chamar a atenção do Senhor Jesus com uma veste cara, uma roupa bonita, que ela comprou lá na loja, que foi muito cara. Ela disse: eu comprei essa roupa para ir para a igreja, para o Senhor Jesus ver como eu estou maravilhosa. Eu vou chamar a atenção do Senhor Jesus com essa roupa. Ou com a joia que ela coloque no seu braço, no seu dedo, o anel que ela coloque no seu dedo. Sabe? Existem pessoas que acham que estão chamando a atenção do Senhor Jesus porque cantam bem, porque são eloquentes, porque falam bonito, porque têm posição, porque dão altos valores para a obra de Deus. Não. Não é nada disso que chama a atenção do Senhor Jesus. E a gente pode ver isso claramente aqui na palavra dele. Então, lhe disse Jesus: ó mulher, eu nunca vi uma coisa dessa. Foi extraordinário aquilo que aquela mulher falou. Grande é a tua fé. A tua fé é muito grande. Sabe? Se você quer chamar a atenção do Senhor Jesus para a tua vida, não precisa de muita coisa. Apenas tenha fé. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, o versículo 1, fala o seguinte, deixa eu abrir aqui, para eu estar te passando direitinho o que a palavra do Senhor diz. Eu gosto de abrir para ler a palavra, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa. Aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Ela tinha certeza de que aquilo que ela esperava da parte do Senhor Jesus, ela ia receber. Mesmo ele estando sem dizer palavra alguma, mesmo ele tendo dito: não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mesmo com tudo isso, ela não perdeu a fé, mas ela acreditou muito mais. Sabe por quê? Porque ela se aproximou mais ainda. Ela não se afastou, ela não desistiu de buscar, mas ela se aproximou mais ainda do Senhor Jesus. Ela adorou. E aí, aqui ainda mesmo, na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus, igreja. Então, ela não desistiu, ela não foi embora, ela não ficou chateada, ela não se sentiu humilhada, mas ela procurou se aproximar mais ainda do Senhor Jesus. E quando a gente se aproxima dele, a gente tem que ter certeza que ele existe, que ele recompensa aqueles que o buscam. Pode ter certeza, se você está vindo aqui, se você está orando, está buscando, nosso Deus ele é verdadeiro, ele existe, ele vai te recompensar. Toda a busca que você está fazendo, todo esse tempo que você está vindo na igreja, não desista nunca, não desanime, mas continue perseverando, sabe? Aquela mulher, ela estava numa situação que até os próprios discípulos, eles foram interceder por ela ao Senhor Jesus, sabe? E às vezes a gente, como eu falei, pastores, missionários, vemos o sofrimento das pessoas, oramos por elas, pedimos para que Deus venha mudar a situação e abençoar. Mas saiba que além de nós, seres humanos,
que temos o desejo de te ver abençoado, existe alguém que quer muito mais a tua bênção, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Porque aqui ainda, na Epístola aos Romanos, não precisa abrir não, eu vou ler para você. No capítulo 8, versículo 26 fala: também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas, nos nossos sofrimentos, nos momentos difíceis de nossa vida. O Espírito Santo está olhando para cada um de nós. Porque não sabemos orar como convém. Aquela mulher, ela não estava sabendo como se expressar diante do Senhor Jesus. Ela chegou ali exigindo, querendo que tudo fosse feito do jeito dela. E não é assim que tem que ser. As coisas têm que ser feitas do jeito que o Senhor Deus quer para as nossas vidas. Amém, igreja? Aí diz: porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Se nós que somos humanos desejamos ver o teu bem, você deseja ver o bem das pessoas que você conhece, imagina o Espírito Santo que está lá diante do nosso Deus, o tempo todo intercedendo por nós. Porque às vezes a gente faz uma oração, mas a gente não está sabendo nem orar, sabe? Mas não te preocupa não. Se você diz: eu não sei orar, nem fique preocupado, porque o Espírito Santo está intercedendo por você. E de uma forma ou de outra, ele está dizendo para o nosso Deus: olha, aquela minha filha, aquele meu filho está precisando disso, 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 Senhor. O Senhor sabe. Sabe o que ela está precisando. E quando a gente se propõe a fazer a vontade de Deus, a buscar o nosso Deus, em primeiro lugar, Deus, ele transforma, ele muda a história. E a fé daquela mulher, a tua fé, vai chamar a atenção do Senhor Jesus. E ele vai dizer: ó mulher, grande é a tua fé. E ele diz isso para você nessa noite. Ó mulher, você tem uma fé muito grande. Por isso que você está na casa do Senhor orando e buscando. Porque se você não acreditasse que Deus pode mudar a história, você ficava em casa descansando. Você trabalhou o dia todinho, cuidou da sua casa, às vezes trabalha até fora, lutou bastante, está até cansado, cansada. Mas você veio porque a tua fé é grande. Porque você sabe que quando você ouve a palavra, você recebe a bênção juntamente com ela. E depois que o Senhor Jesus disse isso: ó mulher, grande é a tua fé. O que foi que ele disse mais? Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Quando o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse para os discípulos orar e dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente tem que orar para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Mas quando o Senhor Jesus viu a grandeza da fé que aquela mulher tinha no coração dela, ele disse para ela: faça-se contigo como queres. Agora já não era mais como o Senhor Jesus queria. Ela mudou tudo, toda a situação foi mudada naquele momento por causa da fé daquela mulher. Igual a mulher que estava sofrendo com hemorragia, Jesus estava ali curando, transformando a vida de pessoas, ministrando a palavra. Mas no momento que aquela mulher tocou no Senhor Jesus com fé, tudo aquilo parou. O reino de Deus para. Os anjos param quando a gente toca com fé no Senhor Jesus. Quando a gente consegue chamar a atenção do nosso Senhor com a fé que temos no nosso coração. E quando isso acontece, não é mais nem a vontade de Deus que é feito na nossa vida, e sim a nossa vontade. Foi a vontade dela que se tornou realidade naquele momento, o desejo que ela tinha no coração dela. Salmo 37, versículo 4, diz o seguinte: agrada-te também do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas essa palavra, em outras traduções, diz: procura agradar ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ela conseguiu agradar ao Senhor simplesmente com a fé que ela tinha.
E naquele momento a vontade dela foi feita. Você tem fé? Você tem fé, igreja? Sim ou não? Você tem fé. Então pode ter certeza que a tua fé está chamando a atenção do Senhor Jesus. E qual é o desejo do teu coração? É que a tua família seja salva? Que a vida das pessoas que você ama seja transformada? Era isso que aquela mulher desejava, simplesmente que a vida da filha dela fosse transformada. Então aquele desejo que ela tinha no coração ia se tornar realidade, por causa da fé que ela demonstrou no Senhor Jesus. E para encerrar, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 30. Vai lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 30, para encerrar. Esse aqui é o outro detalhe que o evangelista Marcos, ele registrou, que Mateus não registrou. Que depois que o Senhor Jesus disse isso, seja feita segundo a tua vontade, aí o que aconteceu? Ela foi embora para casa. Aí aqui o versículo 30 diz: voltando ela para casa, achou a menina dormindo sobre a cama, pois o demônio a deixara. Quem é mãe e tem uma filha moça, uma filha adolescente, se ela sai para resolver alguma coisa na rua, qual é o desejo que essa mãe tem? Se ela deixa aquela filha em casa, o desejo que ela tem é que quando ela chegar em casa, ela acha a casa arrumadinha, o almoço pronto, tudo bem feitinho, né? Ela espera isso da filha dela, não é verdade? Se ela sai e ela deseja que a filha fique ali cuidando de tudo, e ela volta e ela acha a filha deitada na cama, dormindo lá até meio-dia, ela vai ficar chateada, não vai? Ah, vai ficar sim. Porque a mãe já está ali, já saiu, já está se esforçando, resolvendo as coisas. Espera pelo menos que a filha dê uma mãozinha, né? Mas quando essa mulher ela chegou em casa, que ela viu que a filha estava deitada na cama dormindo, foi a maior alegria que ela teve na vida dela, sabe? Porque ali há muito tempo aquela menina não dormia, não descansava, porque ela não tinha paz, aquele mal que estava na vida dela atormentava aquela jovem. E quando ela viu aquilo, ela ficou feliz, porque o mal já tinha saído, a filha dela estava liberta. Olha, se você saiu da tua casa nessa noite para buscar pela tua família, para buscar por alguma área da tua vida, você simplesmente se arrumou, se preparou, veio à casa do Senhor e deixou o problema lá. Mas como você hoje mostrou para o Senhor Jesus a fé que você tem no teu coração, a tua perseverança, esses 4 dias que você está nesse congresso, desde o começo do mês que você está vindo, ouvindo a palavra, pode ter certeza, você saiu, você deixou o problema lá, mas quando você voltar, você vai achar a bênção lá. O milagre, Deus já está operando. Pode ter certeza disso. Que até o final desse congresso das Mulheres de Deus em Ação, você vai ter um grande testemunho para contar. Passando por ali, o que será que o Senhor vai decidir?